Olá, amigos! Desde o início do uso de aeronaves de passageiros, milhares de modelos foram lançados com as mais diversas e incomuns características, como janelas quadradas, por exemplo. O maior desses aviões de passageiros é o Airbus A380 de fuselagem larga, que fez seu primeiro voo em 2005. Este é verdadeiramente um gigantesco avião com uma envergadura de asa de 79,75 metros, que nem todos os aeroportos do mundo podem acomodar. No vídeo de hoje você conhecerá a história desta aeronave. O Airbus A380 é um avião de passageiros de fuselagem larga de 2 andares, criado pelo consórcio Airbus no meio dos anos 2000. É o maior avião de passageiros do mundo, capaz de acomodar até 853 passageiros e realizar voos diretos de até 15.400 quilômetros. A história deste gigante começou em 1988, quando um grupo de engenheiros da Airbus realizou pesquisas sobre aeronaves civis de alta capacidade. O principal objetivo estratégico desses trabalhos era acabar com a dominação do modelo 747, o carro-chefe da Boeing. Este avião reinava absolutamente no segmento, o que irritava consideravelmente o concorrente. No entanto, a Airbus não tinha pressa em criar sua própria aeronave, mas os trabalhos continuaram ao longo de toda a década de 90. Em 1994, a Airbus anunciou oficialmente o projeto A380. Após considerar várias configurações, decidiu-se não seguir ideias revolucionárias no desenvolvimento, mas criar uma aeronave clássica com 2 andares completos, superando significativamente a eficiência do então rei Boeing 747-400. Para testes e certificação foram fabricados 5 protótipos. O primeiro voo da aeronave ocorreu em 27 de abril de 2005 no aeroporto de Toulouse, onde foi montado. Durante os testes, o avião atingiu a velocidade máxima de 1.020 km por hora. Testes de calor e altitude foram realizados na Etiópia e na Colômbia, onde os aeródromos estão localizados a altitudes de cerca de 2 km. E lá havia calor e umidade de sobra. Testes de baixas temperaturas foram realizados principalmente no Canadá. No final de 2006, o avião recebeu a certificação das autoridades de aviação dos Estados Unidos. Os principais elementos da construção são fabricados na França, Alemanha, Espanha e Reino Unido. Dadas as dimensões da aeronave e de suas seções, a questão de transporte foi um desafio significativo. Métodos convencionais não seriam suficientes para transportar peças tão enormes. Novas técnicas e equipamentos especiais foram desenvolvidos para o transporte fluvial e terrestre. E embora as balsas sejam apenas balsas, os vídeos de fuselagens enormes sendo arrastados por vilarejos franceses há muito tempo estão na internet. Devido à implementação de muitas inovações e dimensões sem precedentes da aeronave, a produção da Airbus enfrentou uma série de problemas. O mais conhecido deles foi o problema com o posicionamento das redes de cabos elétricos. 40.000 conexões, 98.000 metros de fios, que somaram 53 quilômetros, tiveram de ser remanejados. Como se constatou, as dificuldades foram causadas por diferentes versões dos programas de design. Foram detalhes, mas a empresa perdeu muito dinheiro e um total de 12 bilhões de euros foram gastos no desenvolvimento do projeto. No final das contas, as entregas começaram apenas em 2007, quando o primeiro avião foi entregue à Singapore Airlines. Agora vamos dar uma olhada no que o avião representa tecnicamente. A fuselagem da aeronave Airbus A380-800 possui 2 decks para acomodação de assentos de passageiros. Escadas instaladas entre os decks estão localizadas na parte frontal e traseira da cabine de passageiros. Com o layout das escadas, foi possível garantir uma largura suficiente para o livre movimento dos passageiros em uma direção ou outra. Na construção da fuselagem, com 73 metros de comprimento, compostos de fibra de carbono foram amplamente utilizados para a redução de peso. A seção traseira da fuselagem é completamente feita desse composto. A ela estão anexados estabilizadores horizontal e vertical da cauda. Dentro, há um compartimento de serviço e uma unidade a gás com gerador. Na parte frontal da fuselagem está localizada a cabine de pilotagem, equipada com 2 assentos. A cabine dos pilotos compartilha muitas características com as cabines dos outros aviões da linha Airbus. Monitores de cristal líquido, conceito de cabine de vidro, são instalados para exibir dados na cabine, incluindo 8 telas. Além das telas básicas, cada piloto tem computadores pessoais completos ao seu lado. Também na frente dos pilotos há uma mesa dobrável com teclado.
Entre as poltronas estão os controles, incluindo 4 manetes para controlar os modos de operação dos motores. O A380 é operacionalmente equipado com motores de 2 marcas, Rolls-Royce Trent 900 e Engine Alliance GP7000. Graças à implementação das mais recentes tecnologias, foi possível reduzir significativamente o nível de ruído em comparação com o Boeing 747. Uma característica do sistema de energia do A380 é que apenas 2 dos 4 motores têm reverso de empuxo, aqueles mais próximos da fuselagem. A alta qualidade aerodinâmica da asa permite que o avião pouse em velocidades relativamente baixas e, para economizar peso, foi decidido dispensar o reverso em 2 dos motores. Do ponto de vista dos materiais, o A380 é um avião de passageiros moderno e clássico, principalmente construído com ligas de alumínio. A proporção de materiais compostos é de cerca de 20%, mas apesar dos modestos avanços nessa área em comparação com o Boeing 787 e o A350, a aeronave proporciona condições sem precedentes para os passageiros. O nível de ruído na cabine do A380 é 50% menor do que no Boeing 747. E a uma altitude de cruzeiro é mantida uma pressão do ar elevada dentro da cabine da aeronave, igual à pressão de 1.514 metros em comparação com os 2.700 metros no Boeing. Ambos esses fatores contribuem para a redução da fadiga dos passageiros durante a viagem. A área da cabine é o dobro da do Boeing 747. A largura da cabine no convés superior é de 5,8 metros, no principal, e de 6,5 metros, permitindo uma variação significativa na disposição dos passageiros, desde 3 cabines completas de primeira classe com 12 metros até 11 assentos por fileira na classe econômica. Ambos os convéses podem acomodar até 853 passageiros no total em uma configuração combinada de classe econômica. No entanto, essa disposição ainda não foi utilizada. A configuração padrão para o A380 é considerada como tendo 3 classes para 525 passageiros. Normalmente, a capacidade de diferentes companhias aéreas varia em torno desse número. Os espaços amplos permitiram que as companhias aéreas incluíssem elementos nos interiores que anteriormente não eram possíveis. No A380, é possível encontrar áreas de descanso, bares e lojas, dependendo da imaginação dos operadores. Os assentos de primeira classe estão localizados na parte frontal do convés inferior. Há um total de 14 assentos, sendo 4 dispostos individualmente ao longo das bordas e os outros 6 em um arranjo central em pares. Uma característica dos assentos de primeira classe é a capacidade de se transformar em uma cama completa. Há banheiros e uma mini cozinha no início e no final da seção. Além disso, nas primeiras classes, há instalações de chuveiro, embora nem todas as aeronaves Airbus 380 tenham isso. Os assentos da classe executiva estão localizados imediatamente atrás da primeira classe. Eles estão dispostos em 8 fileiras com bastante espaço entre elas. A construção dos assentos permite reclinar os encostos, formando uma cama. Há um total de 20 fileiras, com uma capacidade total de 76 assentos na classe executiva. No início e no final da cabine, há mini cozinhas e banheiros. Um balcão de bar está localizado perto da primeira saída de emergência. E a segunda saída de emergência está mais próxima da cauda da aeronave Airbus 380. Os assentos da classe econômica são equipados com telas individuais embutidas nos encostos. Na classe econômica, há 2 mini cozinhas e 3 banheiros. Em caso de emergência, os passageiros da classe econômica podem deixar a aeronave Airbus 380 através de 10 saídas de emergência. É possível expandir a área da classe econômica para o convés superior. Nesse caso, a capacidade do Airbus A380 atinge um recorde de 853 passageiros. No esquema de extensão e retração do trem de pouso no Airbus A380, é utilizado um acionamento combinado, a partir de sistemas hidráulicos duplicados e acionamentos elétricos executivos também duplicados. Os acionamentos elétricos controlam o trem de pouso através dos sistemas hidráulicos. Dessa forma, foi possível estabelecer 4 sistemas independentes de controle, aumentando a segurança operacional da aeronave e reduzindo o risco de situações perigosas. As baias do trem de pouso são fechadas por portas feitas de materiais compostos, cuja construção é monolítica. O A380 foi lançado em várias versões.
cada uma com suas características distintas. As versões base incluem o A380-800, 842, 861 e 862. Elas se diferenciam pelos motores instalados, afetando o consumo de combustível e algumas características de voo. Os modelos são notáveis pela eficiência no controle da temperatura na cabine, possibilitada pela presença de 16 zonas de temperatura. O fabricante também introduziu outras versões da aeronave com mais diferenças. O A380-800F é a variante de carga do A380. A Airbus recebeu encomendas desde o início do projeto, planejando lançá-lo imediatamente. Com uma capacidade de carga de 150 toneladas, a aeronave só ficava atrás do Antonov AN-225 Mriya. No entanto, devido às dificuldades no início das entregas da versão de passageiros, as entregas de carga foram adiadas e todas as encomendas foram canceladas. O A380-900 é o projeto de uma versão aprimorada do A380, com um aumento de 7 metros no comprimento, peso de decolagem elevado para 590 toneladas e alcance de voo de até 14.200 quilômetros. A capacidade de passageiros deverá ser de 963 ou 656, dependendo da configuração de classe. O A380.000 é o mais recente projeto apresentado, que envolve o aumento do comprimento da aeronave para 87 metros e o aumento da capacidade de passageiros para 757 ou 1.073 assentos. A entrada em operação está prevista até 2025. Em alguns casos, as versões base adquiridas para o uso privado têm características específicas relacionadas ao design interno ou capacidades técnicas. A produção em série para essas versões ainda não foi iniciada. A maioria dos Airbus A380 está em operação nos Emirados Árabes Unidos, Singapura e Alemanha. Certa vez, um Airbus A380 foi fabricado sob encomenda para o príncipe saudita Al-Walid bin Talal Al Saud por 488 milhões de euros. Algumas companhias aéreas aplicam uma pintura temática específica, incomum para aeronaves, e realmente parece fora do comum e muito atraente. Entre os grandes aviões, o A380 é o mais econômico. Queima 3 litros de combustível por passageiro a cada 100 quilômetros. Além disso, é um dos aviões mais seguros do mundo. Desde 2005, foram registrados 380 incidentes envolvendo a aeronave, mas nenhum deles resultou na morte de passageiros ou tripulantes. Portanto, não é apenas o maior avião do mundo, mas também o mais seguro. Amigos, como vocês já perceberam, as características desse gigante são muito impressionantes. No entanto, em 2020, surgiram informações de que o Airbus estava temporariamente suspendendo a produção da série A380 devido à baixa demanda. A questão é que, inicialmente, a aeronave era apresentada como uma trabalhadora incansável, capaz de transportar um grande número de passageiros de uma só vez. No entanto, as companhias aéreas começaram a posicionar o avião de maneira oposta, como um luxuoso transatlântico, dividindo a cabine em 3 classes. É provável que essa informação não corresponda totalmente à realidade. A Emirates é a maior compradora do A380, o maior avião comercial em série do mundo. A empresa possui mais de uma centena dessas aeronaves. Em fevereiro de 2019, a Emirates reduziu o pedido total de A380 de 162 para 123 aeronaves. Em vez delas, a companhia aérea fechou os acordos para adquirir aeronaves menores, 30 Airbus A350-900 e 40 aeronaves A330-900. Essa recusa teve impacto negativo em todo o projeto A380. A Airbus anunciou que encerraria a produção do A380 e a última aeronave, a de número 251, foi entregue em 2021. E por hoje é isso, amigos. Deixe o seu like, se quiser fazer um voo nesta aeronave, comente aqui abaixo e nos encontramos no próximo vídeo. Até breve!